Começando mais um episódio de O Backstage. Obrigado por você estar aqui com a gente. Olha só, se você está assistindo esse episódio no G Prime TV é porque você é inteligente. É isso aí, toda terça-feira, às 13 horas, nós temos episódios inéditos aqui na G Prime TV. Reprises durante a semana. E aí, a partir da outra segunda, esse episódio, se você está assistindo no canal, o Backstage Cast, você vai ver esse episódio e todos os outros que já passaram por aqui. Mas, vai lá, segue gprime.tv e receba as notificações toda vez que a gente entrar com programação nova aí, tá bom? Eu não vou estender muito não, pessoal, porque hoje eu tô com um cara aqui que eu tenho muita curiosidade, eu tenho muita coisa para perguntar para ele. A gente já se conhece aí há um tempinho. Verdade. Foi antes da pandemia? Foi um pouco antes da Pouco pandemia. antes da pandemia, né? Foi. E Um aí amigo me indicou ainda. Ele falou, você tem que conhecer um cara fera. E aí, eu, a partir de lá pra cá, eu fico só acompanhando esse cara e aprendendo com ele, aprendendo os truques, os macetes da área profissional, mas muito mais que isso, uma admiração que eu tenho por ele é por conta também desse ser humano que ele é, esse cara bacana, Pô, obrigado. esse cara que tem os olhos maravilhosos. Cosmo, obrigado por você ter aceito o convite, cara. Pô, obrigado é uma honra estar aqui com você. Tipo, também sou fãzaça do seu trabalho, você sabe, a gente já tá junto aí faz um tempo. Se conhece de vários perrengues que já passamos junto, então esse improviso você também conhece, sabe como que é a manha. E tô muito feliz de estar aqui. Valeu pelo convite. Pô, legal, cara. Tem muita coisa pra perguntar, mas a primeira coisa que eu quero perguntar é cosmicamente, da onde vem esse Cosmo? Cara, é meu nome mesmo. É meu nome de Sério? verdade, é meu nome. Chamo Cosmo Roncon Júnior. Meu pai também chama Cosmo, eu sou o Júnior. Ah, é? É, e tem toda uma Tem história. origem isso daí? Cara, família de italiano do interior do estado de São Paulo e já procurei várias vezes saber com a avó, com o vô, que não sei o quê. Falava, mas por que não é Cosme, né? Se era tanto de santo, não sei o quê. Eu tenho um irmão que chama Damião. Então, pior que não, cara. Não tem nem parente assim. E ficou a pergunta por que meu vô decidiu colocar o nome dele de filho de Cosmo primeiro. Certo. E eu acho que devia ser muito por isso. É 1957, lance da corrida espacial, alguma coisa do nome relacionado e tal. E eu tive que levar a tradição pra frente, né? Então eu coloquei o nome da minha filha de Sol. Então, a minha filha chama Sol e uma chama Sensacional. Jasmine. Então tem duas filhas e uma chama Sol pra dar continuidade, já que eu fiquei das com esse nome questões do lá meu do pai. céu. E ninguém acredita que é meu nome. Todo mundo acha que é nome artístico, mas não é meu nome mesmo. Né, quando a gente, a primeira vez é Cosmo, aí depois eu falei, não, Cosmo Roncon Júnior. Sou eu. Legal, velho, Da legal. hora. Bom, só para o pessoal entender aqui, a gente está falando de um universo profissional do audiovisual, do cinema, das TVs, dos documentários. Ah, eu já dei uma boa passeada aí no mundo do audiovisual, assim. Tá, mas me conta uma coisa, quero ir lá no início, Cosmo. Fala. Lá no início, quando você começou a se entender por gente, é uma coisa que já vem lá desde pequeno? Não, desde pequeno, quando você começou a falar, quero ser isso, ou quando você começou ali a trabalhar, era nessa área já ou não? Cara, eu acho que a curiosidade vem desde a época de criança de saber o que tinha atrás da televisão, como é que aquela imagem entrava dentro daquele cubo. Eu sou de 82, então na casa do meu avô era televisão preta e branca, sintonizada no VHF, ali colocando bombril na ponta da antena, correndo para pegar o sinal. E era curioso entender como é que essas, né, ondas chegavam na televisão e gerava aquela imagem. E meu tio, meu pai, os caras sempre gostaram de câmera, então eles sempre tiveram uma câmerazinha fotográfica na mão. E eu lembro que ainda em 94 eu levei uma Kodak do meu pai numa dessas coisas que a gente morava no interior, né? A gente veio visitar o Museu Ipiranga e eu vim com uma câmerazinha no bolso e eu fiz as fotos de todo mundo. E ficou naquela. E já próximo, sei lá, do ano 2000, perto da faculdade, a área da informática estava estourando, né? Então a gente sempre, tipo, o computador estava mais próximo. Então eu e meus amigos, a gente ficou, pô, fascinado por isso. Começamos a mexer do computador assim, sem curso, sem nada. E comprar peça de leilão, montando o computador. Até que uma hora essas coisas se cruzaram. Tipo, a fotografia, que era uma coisa que eu gostava, que eu já estava meio que tentando entender como é que funcionava, com a computação. E hoje foi bem essa transição da época do analógico pro digital, né?
dessa mudança, desse avanço brutal. E eu fiz de tudo, cara. Tirei fotos 5x7 de passaporte, 3x4, fotografei casamento, fotografei festa infantil, gravei casamento, fiz um corporativo, institucional. Isso era muito no interior. E aí eu queria dar um passo a mais. Então, quando eu vim para São Paulo já em 2000 e pouco, eu falei assim, cara, eu tenho que aprender isso do começo. Eu não terminei faculdade, né? Queria entrar em Ciências Sociais, né? UFSCar. Tá. Acabei conhecendo a galera da Imagem e Som. E aí eu falei assim, cara, é isso que eu tenho que fazer. Me deram uma câmera na mão, falou, ó, faz isso. Aí voltaram e falou, pô, ficou bom, cara, por que você não trabalha com isso? E foi meio que uma coisa assim, experimentações, grupos amigos, a gente tinha um grupo de música que eu pegava a câmera, eu gravava, depois eu editava. Eu não sabia como era o processo profissional, mas eu era Entendi. curioso, então eu comecei a montar coisas que eu tinha, isso aqui eu vi num filme, achei legal fazer, vou fazer. E começou assim. Legal. Então é uma coisa que já vem de você desde pequeno, né? Não é uma coisa que teve uma mudança, puf, lá no meio. Não, já vem desde de criança Desde curioso pra saber como funcionava, por que isso, por que aquilo. Ó, só pra vocês não saírem e ficarem antenados, esse cara já fez, e a gente vai falar sobre isso, Uhum. material pra Discovery, History, BBC, National Geographic. National Geographic. É... Aí vai. Não, Aí não, vai. fiz várias coisas também. Várias coisas. Então, assim, vai ter muita coisa legal pra gente falar aqui. Só pra vocês entenderem o naipe do cara. Só pra vocês saberem por onde que a gente vai passar aqui. Ô Cosmo, e aí é o seguinte, beleza. Então é uma coisa que você sempre fez e tal. Uhum. E aí, vamos lá, vamos pros dias de hoje. Só pra gente já trazer um pouquinho pra galera aí. Qual foi o último trabalho que você rodou? O último trabalho que eu rodei foi uma publicidade com... Eu acho que foi o último. Acho que foi o último que eu rodei. Foi um trabalho agora com um amigo nosso também, o Thiago, da E2 Creative, que fez uma publicidade da Love, de uma seguradora de carros, com o Neymar, que era o astro principal, assim. Eu tô falando, eu tô falando. Foi corrido, mas foi bem legal. Caramba, então faz publicidade também. E Sim. eu não sei o que você pode falar disso aí. Foi na chácara lá com o Neymar? O que você tava na chácara da festa? Não tava Não foi nada. aquela lá, não? Não foi não. Eu não tava. Mas me fala, é lógico, né? Dentro do que você pode contar pra gente aí, a gente tá falando de uma personalidade que tá aí, enfim. Tá na Neymar. mídia, né? O cara tá... A gente tá falando de uma empresa que é de um grupo aí que tem alguns influenciadores fortes, né? Se não me Sim. engano, acho que é o Pablo, o Marçal, o Marcos Paulo. Marcos Paulo, Então, os influenciadores lá, o É, Toguro, né? exatamente. Essa galera que tem um apelo no digital muito forte. E aí entra filme, entra estrutura de filmagem. Conta aí pra gente um pouquinho como que é montar essa estrutura, tanto profissional de equipamentos e tudo mais, como que funciona isso, e também como é lidar no set com os caras desse, assim. É, O que dá pressão, mais né, cara? trabalho? É montar a estrutura profissional ou fazer esses caras fazerem o que você planejou ali de artístico ali? As duas dão um trabalho pra valer, assim, no tipo, ó, dão bastante trabalho. Mas no dia, eu acho que o que a gente faz no dia é se preparar muito antes, né? Eu sou parte de uma equipe, então ainda dentro eu sou responsável por uma equipe, né, de Sim. fotografia que envolve elétrica, envolve a arte também, porque tem que ter uma comunicação muito boa, tem que ter uma comunicação direta com o diretor. O que a gente tá lá é pra fazer o filme que o diretor idealizou. Então, antes de acontecer tudo isso, a gente teve pelo menos, acho que umas 6 reuniões, desde o planejamento, desde o convite, ó, a gente tem um filme seguinte, vamos rodar, a gente tem 2 horas com o Neymar. É isso, a gente tem, sei lá, 7 roteiros. Eu falei, caraca, como assim? E Começou é assim. cravado mesmo, assim, tem 2 horas, o cara assim, 2 chega, horas 2 ele horas, vai chegou. embora, rodou, não rodou, tchau. É isso, cara, é isso. Então aí é o tempo que a gente tem. E assim, não, vai ter 10 minutos. Não imagina que vai ter, que não tem. Na verdade, faltando 15, 10 pra acontecer, o cara já tá às vezes dispersando. E outra, é muita gente. Tipo, é o Neymar, cara. O Neymar entra no set, para o negócio. Fica todo. Até quem tá super concentrado porque tá rolando, não tem jeito, pô. É o Neymar, velho. Ele entrou no set, todo mundo já. Opa, o cara tá aqui. Então, a partir dali, nosso cronômetro, pum, tá disparado. E pra isso tudo acontecer,
Lógico que a gente tem que entender muito o que o diretor quer, porque esse último a gente fez 4 filmes que estavam programados, que eram nossos principais. Na verdade, de 4, 2 eram os nossos principais que a gente tinha. Esses daí a gente tem que tirar. E os outros a gente dá um jeito de encaixar. Porque aí o cliente também chega e fala, cara, esse a gente vai ter que pôr. Aí o diretor chega e fala, mas a gente vai ter que encaixar. Então, desde o começo eu já tenho que pensar. Eu vou ter que improvisar, sem dúvida nenhuma. Alguma coisa eu vou ter que improvisar na hora. Então eu já tenho que pensar no que pode dar de errado. E segundo é entender como é o filme. Qual que é a referência do filme? Vocês tiraram da onde? Ele tá onde? Tá fazendo o quê? Isso o diretor vai criando junto, entendendo, e de repente a gente chega junto através do atendimento, do cliente, Uhum. em algumas propostas visuais. Ó, a gente viu isso e achou sensacional. Tum, aí os caras mandam um filme da Nike. Tá. Beleza, começou bem. Tum, aí manda aí começa a vir, e as referências sempre são, lógico, de extremo bom gosto. Todo mundo quer ter aquele filme e falou, é isso que a gente tem que imprimir. Eu gosto de fazer meio que tipo a engenharia reversa da coisa. Tipo, o que a gente tá vendo? Pô, estamos vendo fumaça, tem um refletor de contra. Ó, esse plano tá Tá. mais aberto. Ó, Você o pega o ambiente tá olhar técnico, escuro. você olha e vem tentando entender o que foi composto na cena. Sim, qual que é a ideia do cliente? Ele quer isso mais claro, mais escuro? Qual que é a nossa luz? O que a gente vai contar com isso? É um ambiente mais sinistro? Não, muda o ambiente. Ele vai começar meio bravo, mas de repente, pum, vai ficar feliz. Tá. Então tem todas as nuances do filme, a gente tem que interpretar isso na luz e ir criando essas luzes, né? E com certeza tem que contar com um baita de um parceiro na elétrica, tem que ser um cara que já tem uma sintonia com você, que já trabalha com você também, né? Ter seu gaffer de confiança. Eu tenho vários, assim, amigos que são caras que o filme, vai acontecer um filme tal. Eu falo, mas eu já sei quem que eu vou ter que chamar. Tá. Já fiz filme com espelho, que tinha uma luz ligada e tinha, tipo, 10 espelhos dentro da casa, com um ponto de luz ligado. O resto era só luz rebatida de espelho, sabe? Tipo, são artistas da luz, né? Os gaffers são os caras que, tipo, fazem o negócio acontecer de verdade. Então, Pintam, né? vamos abrir aqui, até para o pessoal entender. O eletricista, o gaffer, é, o eletricista é a parte mais técnica ali da energia Sim, rodando com segurança, é isso? sim. É, o gaffer, na verdade, é um nome americano que dá para essa função que faz com que ele gerencie isso, tanto a parte de elétrica e também é muito importante, por exemplo, os tripés, tudo é uma outra área, que é maquinária. Então a maquinária elétrica tem que trabalhar super junto. Não adianta eu pedir uma luz, um top light numa girafa, tipo, se os caras não sabem que eu preciso de um pirata, eu vou precisar de uma grua, preciso de contrapeso, tem cabo para tudo isso. Entender essa luz é difusa, não, qual o acessório que a gente vai colocar na luz, então escolher o ponto de luz, a luz que vai colocar. Tudo isso é uma construção, né? Você vai Sim. meio que fazendo tipo um checklist. Eu tenho, até hoje eu sou do papel e caneta, então eu abro meu papel e caneta ali e começo a anotar tudo, imaginando já distâncias e tal. Depois desse primeiro passo tem uma visita técnica, para escolher o lugar O que vai local, ser, tá. onde a gente vai executar essa ideia. Tipo, uma ideia vai ter que, aí de repente chega e fala assim, cara, vai ter uma Ferrari no set. Tem que pôr uma Ferrari lá dentro. Eu falei, cara, mas eu vou ter que iluminar um carro. Pera, calma, não. Pensa assim, meu, vai chegar um carro. E na hora chegaram 3 carros. Chegaram 2 Ferraris e chegaram mais um Tesla na frente. Não tem como não chamar atenção. O Tesla não entrava dentro da locação. E aí é isso. Vai na visita de locação, mede, vê os espaços, tira foto e vai criando, tendo várias Uhum. reuniões, criando junto com a arte. Ó, escolhe os objetos. Qual a cor do nosso cliente? O que a gente vai pôr aqui na fumaça? Vamos jogar um azulzinho por baixo? Onde vai rebater? Ah, vamos colocar um telão de LED, porque aí vai dar uma cara nova. Então vão surgindo Sei. coisas que você vai ter que adaptar. E aí eu tive que criar uma luz onde eu tinha que transformar de um cenário 1 pro 2 na troca de camiseta e microfone. É o tempo, cara. A gente tem 2 horas, você vai ter que trocar o cenário de um pro outro, assim. Então eu planejei com o Gaffer tudo isso, saber quantas pessoas a gente precisar pra poder fazer essa Uhum. troca. Vai ter o Neymar no croma. Falei, vai ter um croma ainda? Vai ter um croma, arruma um croma. Aí o que eu fiz? Eu criei um circuito, assim, que a gente começava a gravar da esquerda para a direita. Então eu fiz um primeiro cenário, onde ele tá na poltrona, sentado, aquela luz bonita, contra-luz, Sim. fumacinha, uma arte linda, maravilhosa. Dali ele ia pra uma poltrona que eu ia mudar. E a luz era meio parecida. Aí na hora eu falei, quer saber? Traz a poltrona pra cá, Opa. põe uma bandeira ali, tira aqui, vira isso daqui, tipo, corta a fumaça, faz. Aproveitamos o mesmo esquema e conseguimos encaixar. Já ganhamos um tempinho. Porque aí nisso para, aí vem alguém falar, aí chega alguém. Sim.
um cabelo, não sei o que, não, troca, essa frase não ficou boa, vamos colocar tal. Aí o cara do TP lá, então acontece tanta coisa que você tem que pensar nisso. Então, às vezes, esse respiro, é a hora que eu viro pro Gaffer e falo assim, sabe aquela bandeirinha que você ia subir? É agora, dá um tetinho ali pra mim, ó, tira aquilo ali, gente, o 3T tá lindo. Então ali tá o tempo inteiro acontecendo coisas ainda, que você tá no set, você tá visualizando. E eu sou da câmera, né, cara? Eu gosto de Você uma gosta câmera na de mão. pegar. Eu amo esse negócio de poder gerar essa imagem. Nos trabalhos desse, eu não consigo estar com uma câmera na mão. Porque eu tenho que estar olhando monitores. Ainda a gente gravou com 2 câmeras. Gravou com uma Arri, fazendo esse plano principal, com um TP e uma Blackmagic Full Frame no Ronin, arrancando uns detalhezinhos justamente para dar um respiro ali do Certo. corte do TP. E ver tudo isso no monitor, e o diretor falando comigo, é mais pra direita, mais pra esquerda, tira aquilo lá. Então você tá usando as vozes que tá aqui no ambiente, traduzindo pra quem tá no fone, e tem que criar esse balé. E nisso, na publicidade, o que exige muito isso da concentração, de saber como falar com as pessoas. Porque eu já fiquei putaço já em vários lugares, gravando, que você falava as coisas que o cara não entendia, você acaba ficando mal-humorado, você não pode transferir isso. Eu já errei muito também. Eu acho que é um lance assim, a gente sempre tem que estar pronto para o próximo desafio, tá preparado para isso, mas tá disposto e cabeça aberta para aprender, porque você É, sempre tem alguma coisa para aprender, porque a entendeu? gente sabe que clima no set é assim, eu já vi clima 8 e já vi clima 80. Sim, Então eu já vi clima que é super tranquilo e o filme rodou, e já vi clima que o filme rodou e saiu todo mundo de lá pro hospital. Então, sim. tipo assim, essa é uma preocupação também, né? Também, não, se todo mundo tá ali envolvido, eu acredito que tá fazendo isso por amor. Eu acredito que, tipo, o Então, audiovisual tem muito isso. Todo mundo que tá no audiovisual só tá porque gosta muito, assim. Porque a gente passa vários perrengues. E assume essa responsabilidade. Então, acho que a partir do momento que a gente tem essa sincronia da equipe, tem essa coisa boa, sabe? Tá azeitado ali. Pô, o Gaffer já sabe as coisas que você gosta. O câmera, por exemplo, que nem o câmera que fez o Thiaguinho. Baita câmera. Na hora que ele pegou a câmera na mão, já tinha certeza que o que ele ia entregar, sabia das sim, coisas que a gente tava falando, o movimento que ele ia fazer, a respiração. Dá uma raspinha pra mim, Thiaguinho. E às vezes o diretor nem tava olhando assim, tipo, tava prestando atenção em outras coisas. Eu virava no fone e falava, Thiaguinho, dá aquela raspadinha, põe o primeiro foco, só no não pode. Aí isso, agora vai pro rosto dele. Nossa, perfeito, moleque, temos uma cena. Eu já sabia que uma das cenas importantíssimas que o diretor também precisava do roteiro, sim. já tínhamos feito. E eu vou fazendo meio que checklist mental. Essa cena tem, essa cena tem, essa cena tem, essa cena tem, essa cena tem. Entregando isso. E pergunto, falo, rodou, temos. Ah, mas pegou a mão dele fazendo tal coisa? Sim. Temos. E é você que fala sim ou não. Se você fala que tem e depois chega não tem, a responsabilidade é sua. Então é um treino também. Eu acho que a publicidade Aham. treina muito. Eu gosto de fazer publicidade porque pra mim é um desafio. E é gostoso porque tudo também começa num estúdio, né? A gente falou, quando eu cheguei aqui, eu olhei e falei, pô, é muito gostoso esse climinha de estúdio. Eu sempre gostei. Acho que todo mundo que é câmera quer ter um estúdio na sua casa, né? Monta umas luzes, deixa a câmera ligada É. ali. Eu sou meio que apaixonado por isso. E é o que eu me dedico pra fazer. Eu gosto muito. E é um O- desafio. ainda dentro desse trampo aí que você fez lá, você vê ou tem atrito, por exemplo, com os atores ou os artistas, porque você imaginou uma coisa, ou isso chega muito pronto pra eles, normalmente não costuma ter? Não, cara, Ah, tem tipo, é artistas. Ferrari, ó, você tem que entrar no carro aqui. Não, não vou entrar, né, não. É, não tava combinado. Não, já É, acontece. Com bicho, acontece isso direto. Porque aí chega uma hora, a gente tá junto, e assim, imagina que é uma fábrica, realmente uma fábrica de coisas acontecendo. É o cliente que tá junto com a agência, tá junto com a produtora e tá junto com uma equipe. Por isso que se, se essas informações não são muito bem definidas antes, vira um telefone sem fio. Pode azedar o caldo aí. E tem muita gente muito boa. Tem, tipo, eu falo assim, tem caras que estão preparados, que nem quando a gente gravou o Faro. Você lembra? O Faro chega no lugar, o cara tá sim. pronto. E outra, quantas vezes a gente já gravou ele? Então eu já sei que aquela luz. Pô, eu lembro que uma vez eu fiz um clipe com a Cláudia Raia. E eu tinha feito uma publicidade dela junto com uma amiga minha um tempo atrás. E em um determinado momento, eu achei que uma luz, um top light vindo rasgando num Fresnel ia dar só uma pintadinha Cláudia assim. Raia ou Cláudia Leite? Cláudia Raia. A Cláudia Raia clipe? Ela como atriz. É. Ah, não, porque ela também é bailarina É, também, não, sim. ela é, pô, uma multiartista, ela é fantástica. E eu coloquei essa luz.
E essa luz, mano, me pergunta como, uma dessas bandeiras de um outro refletor, que tava apagado, inclusive, Aham. ficou fazendo uma sombra. Eu tinha olhado tudo e tal, e não tinha percebido. Meu, na hora que eu faço assim, marcação, né? A gente faz Tá. uma marcação pra ela, monta a luz pra ela. Na hora que ela chegou na luz, ela falou, tem uma sombra no meu rosto. E eu falei, cara, não tem uma sombra no rosto dela, tá viajando. Tipo, meu, é Cláudia Raia, como assim? Cara, e procura. De repente eu olho e falo, meu, não acredito, velho, que ela achou. E não tava tão direcional pra ela, mas tava fazendo uma sombrinha. E ela, né, tipo, impecável. A gente tinha feito uma luz de build, tava super linda, assim. Falei, da onde tá vindo? Cara, era uma belezura de um Fresnel ligado lá atrás, que o Bandor tava fazendo. Falei, cara, Olha só. impressionante isso. Então, tipo, às vezes, essas pessoas que já têm muita experiência chegam no set muito prontos. E outra, eu estudo também. Eu sei, ó, como que a gente vai fazer essa luz? Pra quem? Vai pra onde? É um croma? Porque a gente, né, eu fiz muito chroma key na minha vida também. Pra colocar esse cara em qualquer lugar. Então, como que é? Vai ter uma luz de um lado, cenário, como me dá o final? Tá indo pra onde? Eu preciso saber disso pra Sim, sim. montar essa luz. Mas eu tive pouquíssimas, eu acho que eu já tento deixar a coisa mais Sim. leve, Então, entendeu? eu falo que essa pré, ela é tão ou não mais importante que no próprio set, Ah, né? não, determinante pro sucesso, sem dúvida nenhuma. Se o cara não tiver ali um planejamento, não tiver uma reunião, é o que a gente fala. E aonde esses cabelos brancos aqui gritam, que a gente faz muita live, Sim, é querer inventar coisa na hora que tá 5 minutos para começar, que a possibilidade de dar ruim aí é 3 vezes maior, né? exatamente. Então, assim, a programação ela é essencial, né, para que o negócio aconteça, né? Eu acho que é a maior parte, você pensar que execução ali vai contar com o quê? Com os talentos e com a determinação de todo mundo. Tá todo mundo contratado por aquilo. É um trabalho como qualquer outro e exige muita responsabilidade. Só que boa parte desse trabalho é também nosso do planejamento. Sim, Quando acontece uma alteração em cima da hora, por isso que eu falei pra você, eu já prevendo algumas possíveis mudanças que não vão. Essa decisão nem é minha, entendeu? Essa decisão vai vir da produtora, do diretor, ó, vamos alterar a cena, vamos fazer tal coisa. O que acontece é o diretor olhar pra mim, no caso de uma, sei lá, que tem uma externa e falar quanto tempo de sol a gente tem. Eles vão ter que ir lá pra fora. Eu já tava pronto, um butter aberto, um rebatedor, um sonrisal na mão, uma luzinha com uma bateria para se precisasse fazer alguma coisa. Já tinha pensado nisso, então já, pô, já vamos deixar na manga. Na hora que chegou umas 4 da tarde, eu já falei, Vini, deixa aquele Wise na manga pra gente, que se tiver que sair, vamos colocar. vamos tomar mais, é. No final das contas, não precisou, porque foi tão. Eles falaram, não, vai ser uma coisa mais. A gente quer uma parada mais. Making off, a câmera solta. Foi o tempo de. Eu juro, eu voltei no espaço, peguei os dois câmeras junto, abrindo espaço pra eles passarem no meio da multidão e falando com eles no rádio. Fica um aberto, outro fechado, vem no detalhezinho aqui. E eu meio que Uhum. comecei a dirigir ali o que eu achava que tinha que ser feito, porque nem o diretor conseguiu chegar na cena. Que na hora que abriu a porta, saiu todo mundo pra cima, fizeram uma roda em volta do Neymar, do Marçal, de todo mundo, que eu falei, caraca, e agora? Eu fui meio que o fura-fila ali, mas a gente tava pronto Sim. pra uma mudança dessa, a gente já sabia, senão não tinha nem dado tempo, foi assim, foi muito rápido. Então, eu acho que até nisso, é pensar, o planejamento vai até nisso, falou, e se isso acontecer? E tal do IC. E se. Então, eu vou nessa, sempre nessa margem. Eu sou o cara que anda com 2 lanternas, porque se acaba a pilha de uma, eu tenho outra, sabe? Tipo, quem tem Tem, um, não tem tem nenhum. um cara aqui das antigas, bem velhinho aqui, é o Rafael. Uhum. Aí eu falo, ó, Rafael. Ah lá, o Rafael fala isso aí sempre. Quem tem um não tem nenhum, hein? Quem tem um, não tem Não tem nenhum. nenhuma. Exato. Mas é isso, eu acho que esse é um. Eu falo que é o grande estrategista da nossa área. É o cara que já prevê uma possível necessidade lá na frente. Sim. Se o cara não faz um planejamento, a probabilidade de dar ruim é, vamos dizer, 120%. Se ele faz um planejamento e ainda fica ali, a possibilidade de dar ruim já cai para 90. Agora, se ele se planeja ali e fala assim, a gente tem a possibilidade de acontecer isso, a Sim. possibilidade de dar certo aí já é bem maior. Acho que é isso que diferencia um bom profissional, né? É, eu acho que é reduzir as possibilidades de dar errado. E vou falar, e assim, já aconteceu dar errado comigo, tipo, na Amazônia. Eu ia com uma Red, quarentena, filme do Papa.
chama Laudato Si, já tá com quase 9 milhões de visualizações Olha no só. YouTube Premium. O Papa pegou alguns grupos do mundo e enviou uma carta convidando eles para ir para o Vaticano para conversar sobre as mudanças climáticas. Tá. Foi no meio da pandemia. Uma empresa gringa lá de Bristol e tal. Fiz esse trabalho em parceria com o Christian também. O Christian foi a produtora dele do Brasil, que foi a Fixer. E fomos pro Pará. Fiquei em Alter do Chão 7 dias no hotel, 7 dias num barco. Ancorado em Alter do Chão, na cheia. O barco veio me buscar na calçada de uma rua. Eu fui numa rua, parei e entrei dentro de um barco que, sei lá, cabia 200 pessoas e a gente tava em 4. E eu todo dia com a câmera, ligava a câmera. Eu sou desses que passa pincel, põe etiqueta. Ia operar, ela não move. Tava só eu e o assistente, Fábio. Uma lente anamórfica, comando de foco, filtragem. Pô, eu queria fazer um filme lindo. Então eu falei, vamos, dá pra fazer? Tipo, quase impossível fazer em 2. Mas eu falei, vamos levar, a gente vai dar um jeito de usar tudo isso. E conseguimos. Chega na aldeia, diz, não sai, tem todo um comportamento. Você não sai gravando, você fica lá um dia, conversa, explica, mostra a câmera, se entrosa. No terceiro dia, você tá quase amigo. No quarto, falou, vamos ligar a câmera? Vamos. Fui ligar a câmera. Que diabo, essa câmera não ligou de jeito nenhum, cara. Pega a câmera reserva. Eu tinha levado uma backup, só que não era a câmera do filme. Eu falei, não é possível. Aí todo mundo, cara, mas você não testou essa câmera? Eu falei, cara, eu fiz um filme já. Tô 14 dias com essa câmera, já fiz um filme com essa câmera aqui. E agora essa câmera não parou de funcionar. Beleza, não sei o que aconteceu até hoje. A produção, eu simplesmente pus essa câmera dentro de um case, mandei de barco até Santarém, no voadeira, foi umas 10 horas de barco até Santarém. Foi despachada pela Gol, chegou em São Paulo. Um outro assistente já estava com a câmera do seguro pronta, pegou uma câmera, foi até o aeroporto, pegou um avião, foi até Santarém. Esse barqueiro ficou esperando lá, sei lá quantas horas. Depois a câmera voltou para no dia seguinte eu estar com a câmera pronta, montada. Eu passei a madrugada conferindo, montando, agora tá certo, bora. Aí Outra gravamos câmera. com outra câmera. E gravamos mais, aí ficamos mais 40 dias gravando lá com essa câmera sem dar problema nenhum. Mas e falar, pô, no orçamento não cabia você levar 2 heads. Eu falo, qual orçamento você consegue levar uma head completa, parada? Assim, tem backup? Tem. O Tem. preço, só que eu não pago o preço do Então, backup. precisa levar. Eu fui fazendo várias coisas com a minha Sim. câmera, com o drone e tal, não atrapalhou, mas quando a gente precisou, depois de todos os testes, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com aquela câmera. Olha. Morreu, a câmera simplesmente morreu, não ligava. Foi até um caso curioso, depois a gente mandou até pra Red a câmera. E mesmo, pô, imagina uma viagem dessas, a gente se prepara meses antes, não é uma semana. Que nem a publicidade, às vezes algumas semanas, sei lá, 2 semanas no máximo. Esses documentários que eu faço que são de longas durações, você tem que pensar se você tiver com 20 dias desidratado, o que você vai levar pra te ajudar? Porra, já tomei mordida de cobra, já fui, tipo, sim, da canela pra baixo de carrapato, de não saber aonde começar a tirar. Já passei outros tipos de perrengue, então isso também me ajudou muito a ter essa noção do Do planejamento. planejamento, né? Quando eu trago pra cá é uma coisa que é uma realidade, se eu não planejar, tipo, não vai ter. E é tudo, e às vezes a gente é produtor, a gente é câmera, a gente faz o drone, a gente entrevista, a gente dirige o carro. Esse mundo é mais diferente, E o que né? veio primeiro? Veio primeiro publicidade, aí depois começou a pintar essas suas aventuras, que a gente vai falar bastante agora? Ou você era desse universo e depois começou a vir publicidade? Não, cara, publicidade foi encaixando ao longo das coisas que surgiram. Alguns amigos que tinham produtor, e, ó, depois de, sei lá, 20 anos em São Paulo, você conhece muita gente do audiovisual. E muita gente começou em produtoras e foi subindo de cargos. Então, às vezes, de repente, um cara que tá numa agência massa falou: Cara, eu lembro uma vez que você fez um negócio ficou lindo, você não quer fazer essa foto pra mim? Eu vou te pôr em contato. Aí eu entro. Publicidade nunca foi meu Tá. primeiro mood. O que eu sempre quis foi documentário. Minha coisa era documentário. Eu queria contar história de pessoas, histórias relevantes, coisas que Legal. realmente iam mudar a vida das pessoas. Às vezes, pra mim, me ajudou muito lá no interior, tipo, molequinho, maior sonho de ser câmera, de fazer um dia qualquer coisa pra National Geographic. Pô, um dia você assinar uma direção de fotografia de um filme, pô, isso é É. uma baita de uma conquista. Então, é meio que, sei, é,
com certeza, acho que a paixão pelo documentário que me fez mais procurar Mas, entrar nesse mercado. Publicidade foi algo que surgiu porque é bonito de fazer e tal. Todo mundo quer sempre ensinar alguma coisa legal, mas não é o meu foco principal. e é legal você falar isso, e é uma coisa que eu sempre falo com o pessoal que tá aqui com a gente, que trabalha comigo também. Eu Uhum. falo, galera, cara, presta atenção em tudo. Uma hora isso vai ser Sim. importante. Presta atenção. Olha, fica olhando, vê o que o cara tá fazendo, porque uma hora vai ser. Porque assim, estou fazendo publicidade, mas estou fazendo documentário, mas, enfim. Se você não aprende ali, quando você vai fazer publicidade, você pega aquilo que você aprendeu, você é um cara diferenciado, porque você fala, cara, eu já fui mordido por cobra, então, assim, um fio descascado não me assusta. Não, pô, eu fiz elétrica também, né? Antes também, tipo, quando você é mais novo, eu queria, contando um pouco só pra entender. Eu fui fazer eletrônica, eu fui fazer administração de empresa, eu fui fazer elétrica, eu me formei eletricista residencial e industrial. Hoje, se algum eletricista falar pra mim, não dá pra ligar aqui, eu falo, cara, dá. Pode ligar aqui, ó. Pega lá pra mim que eu faço. Porque eu sei, entendeu? Porque eu já fiz, já tive que fazer esse rolê. E quando você vem meio que do, do lado independente da coisa, Sim, as pessoas acabam procurando você justamente pelas coisas diferentes que você faz. Então, às vezes, é esse lance do improviso, de pensar, falar, cara, ninguém trouxe essa borboleta. Alguém vira e fala, mano, pede pro Cosmo, com certeza ele deve ter alguma bolsinha que deve estar ali dentro. E é assim até hoje, entendeu? A galera fala que é o MacGyver, porque qualquer coisa arranca um canivetinho aqui, dá duas apertadinhas, pô, vamos funcionar. Que virou arte do improviso, né? sim. Principalmente esses documentários de natureza. Eu tive a sorte também de acompanhar, acho que desde 2013, eu acho. O Christian, fui assistente do Christian Dimitrios, que pra mim é um dos maiores de Referência, natureza, né? referência hoje do Brasil, até do mundo, assim, melhor mergulhador. Tipo, o cara é impressionante. E ele também era muito desse. Então a Uhum. gente tinha umas ideias junto e muito trabalho em conjunto, eu acho. Então eu vi o cara improvisando e falei, caramba, pô, ele foi esperto, fez isso. Eu vim estudar com o Eber aqui em São Paulo, logo no comecinho também, 2000 e pouco. Porque ele tinha feito um filme, O Bandido da Luz Vermelha, que eu tinha assistido, tinha achado incrível o filme, nem imaginava quem que era o diretor de fotografia. Conheci ele no interior, numa campanha política que ele foi gravar, que a galera queria fazer um negócio diferente, chamaram ele. Eu vi aquele senhorzinho de barba branca montando luz, falando um monte de coisa interessantíssima de física, de sensor de câmera. Eu falei, é nesse cara que eu vou colar. E acabou surgindo esse trabalho na produtora, uma produtora que concentrava muitas coisas lá. Os Entendi. caras da produtora eram muito bons, assim, tanto de imagem quanto de áudio. Um tinha produtora de áudio, outro tinha uma experiência de câmera. E eles começaram a me despertar isso. Aí um dia, aqui em São Paulo, já fazendo os freelance, um amigo meu não podia ir e falou: Meu, você não vai no meu lugar? Assistência de câmera. Eu falei, porra, demorou aonde? Ah, tal, tal, tal. Nem imaginava. Na hora que eu chego lá, o Christian abre a porta da casa dele e falou: Aí, beleza? Pô, beleza. Eu, caraca, pô. Era uma série que chamava Câmera Selvagem da National. Foi a primeira vez que eu trabalhei com o Christian e com a National Geographic. E virou uma série que foi um maior sucesso, porque era um nerd que construía umas traquitanas, um outro cara que mexia com robótica e coisa de satélite. Eles ficavam criando várias traquitanas para construir essas imagens no mundo animal. Então a gente colocou um trilho motorizado em cima de uma árvore para acompanhar um macaco, tipo, fazendo essa macacovia. Uma Sei. câmera que soltava dentro de um jacaré na água. Eu falei, cara, me achei. Esses caras estão fazendo gambiarra, gravando por aí. Eu falei, cara, comigo mesmo, vambora. E comecei a trabalhar com ele e trabalho com ele até hoje. Que Tipo, legal, cara. e eu aprendi muito, tipo, de comportamento de bicho também, do que fazer, como criar uma sequência interessante. E o audiovisual, acho que é meio que isso. Cada trabalho seu te recicla as coisas. Você aprende mais, fala, caramba, não usei isso. E se eu usar nesse trabalho aquela coisa que eu aprendi no outro trabalho? Então vira uma somatória. Tá. Ô Cosmos, assim, você já fez trabalhos para BBC, para National, é, algumas outras. Você você percebeu diferença de pedido de linguagens? Porque assim, você tem bastante experiência nessa questão Sim. do mundo selvagem, né? Uhum. Você consegue perceber hoje, por exemplo, a BBC ela tem essa pegada, a National já quer essa outra, ela tem isso Tem nesse muito, universo? cara. Tem tipo uma assinatura deles, né? Ah, Por exemplo, a BBC. Você já assistiu a BBC? A gente, pô, eu sou fã.
Você imagina aquela, o nível de aquela qualidade que a BBC entrega para uma todos coisa os filmes. narrativa, uma fotografia. Eu acho que a fotografia da BBC é mais Contemplativo. contemplativa. É. É muito contemplativo, e assim, pô, a gente, essa sequência da Tartarugas que tá agora nesse último, The Américas, eu e o Christian e o Maurício, a gente pelo menos já foi umas 5 vezes pra Bolívia, que é entre o Brasil Brasil e a Bolívia, chama Rio Guaporé, que é onde acontece esse evento das tartarugas. A gente gravou filme pra todo mundo lá. BBC, Netflix, um monte de coisa. E cada sequência que a gente vai gravar Tartaruga é uma sequência diferente. Cada uma é uma coisa diferente. Pra cada player que contratou a gente pra criar essa sequência, E é aí, uma sequência, um jeito diferente de contar, aí entendeu? vai de câmera, elas escolhem, eu quero essa lente e a linguagem é essa, ou É, não, a é gente, assim, pô, ou eles falam, ó, eu só quero que obedeça essa linguagem. são as duas formas. Acontece, por exemplo, das vezes procurar o talento, vira uma sequência num outro filme e falou, cara, isso que vocês fizeram foi incrível. A gente queria fazer um pro nosso filme. Então a gente já sabe aonde ir, mas mesmo se a gente for lá e contar aquela história, já vai ser diferente. Porque principalmente a natureza é muito volátil, né? Tá o tempo inteiro se renovando e tal. Uhum. Mas a entrega para os canais são completamente outras, assim. Até, por exemplo, misturar que nem o Largados e Pelados, que você tá no meio da natureza e é um doc-reality, o Operação Fronteiras. É dentro de um ônibus, pô. Eu fui pra garimpo, desci no meio da selva, lá na Venezuela, com os caras com arma, os caras dando tiro em motor e perseguição de suspeito no meio da mata, entrar dentro de viatura 230 km por hora. Tudo tem Uhum. um, um choque, um diferente, uma linguagem diferente. Na BBC manda um. Hoje não manda mais, né? A primeira da National ainda mandaram uma cartilha, mas uma bela de uma apostila, com tudo, falando o que não pode. Geralmente o que acontece é isso, ele manda o que pode e o que não pode. Tá. Tem uma sequência tal, o que pode e o que não pode, que não entra no canal. Um exemplo, assim, que é assim, a gente mais leiga, assim, consegue entender o que pode e o que não pode, vamos no manual desse, por exemplo. Por exemplo, num documentário que a gente foi gravar uma vez na Índia. Fizemos 13 dias de Índia. Pô, em todo lugar que você aponta vai ter Coca-Cola. Não dá pra você fazer um enquadramento onde tem uma marca de Coca-Cola aparecendo ali, porque isso daí vai cair. Você Tá. vai entrevistar alguém com uma marca de camiseta que tá com um negócio. Se dá tempo, eu já chego assim, querido, você não veste só esse casaco aqui pra mim rapidinho, enquanto eu tô Entendi. desenrolando, eu já vou e já visto um casaco no cara ali já para tirar Uhum. aquilo. Por exemplo, tem algumas imagens que aconteceu nessa. Vou usar o exemplo das tartarugas, por exemplo, que a gente fez para 2 players londrinos e completamente diferentes um do outro. Eles não queriam, por exemplo, as câmeras do drone, essas coisas que a gente chama de zenithal, né? Que é essa top light, esse Pinada top, né? assim, Esse né? top view assim. Eles queriam mais próximos possíveis da imagem, então tinha alguns enquadramentos que eles queriam. Aí mandavam, por exemplo, um enquadramento de um outro filme que a gente tinha gerado, mas que a gente queria mostrar. Falou, ó, esse a gente não quer. A gente quer mais Entendi. baixo. Então fecha no plano. Então acontece, vem às vezes, ó, uma necessidade. Ah, a gente precisa da tartaruga tirando o narizinho pra fora da água, respirando e voltando. Porra, Aí você fica de plantão lá. cara, aí a gente fica nessa e de repente uma tartaruga passa meio bem devagarinho, tá nós dois na água ali. Aí de repente uma tartaruga passa bem na nossa frente, aí você vai você vê, aí você vê que ela meio que tá ali esperando, aí ela meio que fica curiosa. Aí nisso você já começa a pegar a câmera assim, ó. Tipo, no micro movimento, já vai meio que apontando, esperando. Muitas vezes acontece de alguns animais que se acostumam com a presença, aí, cara, aí a sequência fica sensacional. Mas sempre, pô, tem que pensar isso, uma distância segura. Uhum. Você tá num lugar que não é sua casa, pô, a gente às vezes tá no meio da. Pô, ainda mais o Christian, o bicho é maluco. De entrar na água com bicho, sabe? Tipo, ó, então a gente fala, ó, pô, não, vamos ter um limite, a gente não pode fazer isso. Quem vai fazer isso é o cara que mora aqui, então sempre tem um guia local que leva a Tá. gente, tem sempre um. Mas. E tudo depende, né? Que às vezes o programa pede, ó, a gente precisa dessa sequência. Fala, putz, como a gente vai fazer isso? Tem tudo isso, é um comportamento animal, tem toda. Acho que cada sequência, não só da vida de comportamento animal, você tem um escopo a ser seguido, você tem uma ideia, tem um briefing, tem um roteiro. Agora, como é que você vai contar esse roteiro? Muitas vezes está muito no talento da pessoa com a câmera, E a aí isso, linguagem usada, e né? aí isso é muito vocês, né? De como contar, porque assim, eles te passam o que eles querem pro filme deles, ó.
a tartaruga levantando, fazendo aqui, um macaquinho pulando mais o ângulo A lente que vai contra usar. sol, a favor, com sombra. Isso aí é uma coisa que aí vocês imprimem o olhar de vocês. Não, isso sem dúvida. Muitas vezes nesse. é, eu acho que não foi por América, foi uma outra série. Foi uma outra sequência também pra BBC, porque às vezes a gente faz várias sequências que completam um documentário, né? Então você não faz um filme da BBC, você faz sequências que Tá. entram dentro de um documentário da BBC. E era uma preguiça nadando, depois uma aranha nadando. Aí tem lá o desenho, tipo a preguiça nadando no contraluz, que eram falando sobre as florestas inundadas. Então esse shooting foi 80% que a gente chama de sub, que é subaquático. Então o Christian mergulhando nas florestas inundadas fazendo isso. Só que tem o seco, que são as câmeras que a gente assistiu normal. Então a gente ficou nessa, ele ficou no sub, eu fiquei no seco. A gente já tinha essa demandinha, ó, precisamos disso. Eu falei, cara, como vai fazer essa preguiça nadar? E numa dessas oportunidades, ela tava com uma cria e ela se deslocou de uma árvore. Na hora que ela fez isso, cara, praticamente na nossa frente. Foi o tempo do Christian terminar de se arrumar, mergulhar pra ir por baixo pra não atrapalhar, pra eu ficar na canoa. Meu, uma canoinha que malemar me cabia. Com uma rede, umas Uma... 50 mil, sabe? Na ponta do negócio, assim, ó. Você tem que pensar assim, que você não tá com o dedão no manche pra não imprimir a pulsação do seu dedo no manche. Você tem que saber exatamente onde tá, você soltar a pan e soltar tilt pro controle tá na sua mão. O foco ali, o foco é manual, não vai achando que o foco é automático. E uma tele, cara, às vezes a gente tá trabalhando em 1000, ela tem um duplicador, então ela vai pra 1000 e sei lá Uhum. quanto. Um respiro na câmera, você vai mostrar que você não tá fazendo, entendeu? Vai dar aquela tremida, Sim. passa pra cá, né? E a gente brinca muito, eu falo isso, eu brinco muito com os meninos. Tudo que vai fazer, eu falo poesia. Eu escutei isso uma vez de alguém lá atrás, eu não lembro quem, que ia mover a câmera, às vezes nessa ânsia de querer fazer, solta o tripé e já. Não, cara, é poesia. Então por isso você saber exatamente onde você vai soltar no tripé, é que nem tocar um instrumento musical. Você soltou aquilo, vira uma pluma na sua mão, dali você reenquadra ou segue. Então traz um pouco essa linguagem também. Eu acho que acredito que Sim. para essas coisas você acaba adaptando isso. Tem momento que não. Tem momento que assim, a câmera tá ligada na minha mão, eu tô correndo na areia pra entrar dentro do barco, porque lá na frente tá vindo o negócio, vai, 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 vai. Você nem pensa, e acontece isso. Cada um também cria um jeito, né? Tem gente Sim. que, principalmente agora, que de novo, não tem limite, né? Você põe um cartão de memória lá, você solta o dedo no REC. Antes era rolo, não tinha o que fazer. Se você queimava o rolo, você ia queimar tudo, você perdia dinheiro. Então, isso faz com que, tipo, pô, essa sequência não ficou boa, mas se amanhã a gente voltar aqui 1 hora antes, já prepara, vamos cavar um buraco aqui, vamos pôr um Uhum. slider, vamos pôr um trilho. E aí a gente começou a fazer isso. Então, aí os níveis das produções que a gente começou a fazer no Brasil começou a ficar legal. Levamos um dolly pra fazer, tipo, uma câmera, sabe, tipo um traveling mesmo, Sim, sim. com várias tartarugas pequenininhas saindo, tipo, acabando de ter chocado, entrando na água. Então aí começa a virar um cinema, e a gente começa a levar umas linguagens de cinema É. pra natureza, e começa a misturar. Aí, Osmo, me diz uma coisa. Por exemplo, vamos lá. Esse cara, a BBC vem, ou a Netflix vem e fala assim, ó, eu quero fazer um documentário, então tá aqui, esses são as quantidades, eu preciso que você orça isso pra mim. Uhum. Então, normalmente você vai lá, a produtora ela vai lá e faz um orçamento, né? Sim. Tá aqui, ó, vou usar essa câmera, pá, 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 pá. Beleza. E aí, como que fica essa questão, por exemplo, porque você está trabalhando com a natureza ela tem a vontade própria. Sim. Se você passar 10 dias a tartaruguinha não quiser levantar a cabeça da água, ela pode levantar no primeiro dia ou pode não levantar. Sim. Como que é? Eu não sei se você tem também essas informações de Uhum. como que funciona esse planejamento. Tipo assim, cara, a gente passou aqui um orçamento para ficar 40 dias lá na Amazônia, Uhum. lá na fronteira. Que lá a gente vai conseguir a tartaruguinha levantando, a aranha pulando na água, a preguiça nadando, blá, blá, blá. Só que deu os 40 dias, metade dos quadros que eles pediram, dos shots que eles pediram, não fez. Como que é isso, assim? Já aconteceu várias vezes, tá? Isso é mais comum do que parece. É, antes, por exemplo, de uma sequência dessa, tem além de um estudo, né, para saber a melhor época do ano para gravar, Sim.
Você já conta com pessoas locais. Por exemplo, hoje no Brasil, pô, olhar uma mapinha de Alfinete, onde a gente visitou para gravar no Brasil, são muitos lugares. Então você fez muitos contatos. Porra, vai ter que gravar as velas saindo de Fortaleza da Praia da Redonda. Pô, quem que era lá? Pô, conheço fulano de tal. Ô, como é que tá o vento essa semana? Ah, tá meio fraco, viu? Falou que vai virar semana que vem. Tá. Aí você passa uma previsão, aí você começa a acompanhar. Por exemplo, a gente depende muito do clima. A natureza depende de clima. Então você vai na época do ano errada, ferra. O problema é que nos últimos anos, com as mudanças climáticas, realmente muita coisa mudou. Sim. Então, períodos que as tartaruguinhas incubaram, por exemplo, para sair, esse ano foi totalmente diferente. Eu e o Christian, uma vez, numa noite de lua cheia, a gente não sabe contar quantas tartarugas a gente viu em cima das praias, porque eram várias praias dentro desse rio, um rio de água doce com várias praias. Não dava pra contar, era impressionante. A gente ficou, caraca, isso é um dos maiores eventos de natureza do mundo, não é possível. Nunca mais a gente viu aquele evento daquele jeito. Que aquele número de bicho lá, assim, nunca viu. Vimos outras coisas, outros comportamentos, outras coisas da natureza que ninguém. Uhum. Então, acho que por isso que às vezes até na natureza, se você sabe mais ou menos o período que você tem que gravar, tem esse planejamento e tal. O que acontece é que, ó, a gente tá com 40 dias e não conseguimos a sequência. Aí você conta com a experiência dos locais. Fala, você acha que a gente vai conseguir isso ou não? Você acha que a gente adia o shot ou não? O cara falou, mas a gente ficar mais 2 dias, eu tenho certeza que a gente consegue. Aí entra a negociação com a produção, fala, ó, os caras precisam de mais 3 dias aqui. Aí vai pro executivo, Entendi. vê se Aí vem o aprova, processo aí vira todo um todo. processo. E às vezes a gente tá com o telefone via satélite na mão, que a gente só vai saber sim ou não. E aí não depende da gente. Fala, cara, a gente tá quase, ontem quase rolou, mas não conseguimos. Por exemplo, um caso desse, foi incrível isso, porque a gente já tava, sei lá, em Manaus, já tinha acho que uns 20 dias, a gente tinha feito tudo. Só que tem uma espécie de tartaruga que chama mata-matá. E ela tem um baita de um pescoção, só que ela fica com a cabeça bem lá dentro do casco. E o bote dela é um negócio incrível, assim, a velocidade com que ela abre a boca, cria o vácuo, puxa o peixe pra dentro, é incrível. Só que é muito rápido, cara. É impressionante, é muito rápido. Você não vê, você a olho nu, você fala, mano, já foi. É muito rápido. E a gente tava lá, porque esse mata-mata construímos um aquário, exatamente como o Christian tinha mergulhado no fundo do rio, com a ajuda de biólogos, dentro lá do Museu da Água, lá de Manaus, você acha que é o Museu da Água? Um baita de um aquário, gigantesco, assim, 2x2, gigantesco, gigantesco. Põe a tartaruga, batiza a tartaruga. 4 dias a tartaruga lá, peixinho. Aí um dia ela foi lá e começou a ficar com fome e comeu um. Falou, beleza, tira os outros peixes daí. Deixa só uns 2, porque senão se ela comer tudo aí que ela não vai mostrar as caras de novo. E põe cartão de memória e tal. Só que nisso que a gente tava ali com ela, começou a rolar umas coisas, mas não era o que a gente queria, não era o take bonito dela. Então tinha uma câmera de ladinho já, tal, mas não tinha aquele close, sabe, nível BBC que você fala, uau. Rolou nos 20 últimos segundos de um cartão de memória. Nos 20 últimos segundos, a câmera rolada, eu com o dedo no pré-rec. Na hora que eu vi, eu apertei, de repente ela foi, deu o bote, o Christian olhou e falou assim, fala pra mim que você deu o rec. Eu falei, cara, eu dei o rec. Só que tá no pré-rec, tem 20 minutos, 20 segundos de cartão, sabe? Uma coisa assim. A gente esperou a câmera processar, na hora que a gente assistiu, olhou. Não, tinha a imagem perfeita dela vindo, abrindo a boca, assim, ó. O vácuo abre, o peixe entra dentro da boca, assim, ela recolhe a cabeça de novo. Mano, Se o bote fosse take. mais lento, não tinha dado tempo. cara, se o peixe dá uma atrasadinha de 1 segundo, não tinha ficado bom. Porque concluiu o take perfeito. Mas foi uma coisa assim, às vezes vai acontecer isso, Sim. entendeu? Voltar com drone, bateria 3%. Já pousei durante, voei dentro do Rio Negro e voltei com ele 3% na mão, assim, ó. Tipo, na hora que coloquei assim, eu juro, eu pus ele na mão, a bateria fez assim, ó, e apagou. Não deu tempo de eu apertar pra desligar, ele apagou na minha mão. Tinha acabado de pousar ele assim no barco. Mó dificuldade, né? Sim. Levantar o voo com um ambiente sem controle nenhum. E acontece, às vezes a gente arrisca, mas às vezes essa arriscadinha que a gente dá é a imagem que precisava, sabe? Vale muito a pena. Vale. Aí, ó, o Cosmo, a gente teria que gravar aqui, sei lá, uns 10 episódios de podcast, a gente pegar essas histórias. Mas o que eu quero passar em algumas aqui específicas, só Uhum. pra gente entender. Vamos lá, fronteira.
que você fez lá com o... Sim, a quarta temporada eu fiz direção de fotografia todos os episódios, quase todos os episódios tem alguma história que a gente gravou, assim, que minha equipe gravou, né? Eu sou parte de Uhum. uma equipe também, né? Tá. É Operação Fronteira, né? Isso, Operação Fronteira, Esse aí foi Discovery. pra Discovery. Discovery. Ah, é um programa que todo mundo assiste. E que porque você fica lá junto com a polícia a acompanhando. Polícia Federal Rodoviária, na lida com os caras, chuva e sol. E isso é tranquilo. Os caras sabem que vocês estão lá pra captar Sabe, não, mesmo, sabe. tudo. Tudo. Eu fiz a primeira temporada, depois eu fiz acho que alguns pedaços da terceira, depois eu voltei na quarta, assim, que aí eu fiz a temporada toda. Eles estão junto com a gente, os caras são parceiraços. Estão com lapela, estão com as câmeras E com a é, GoPro que a gente que instala e é neles. isso mesmo. Os caras, tipo reality, sabe que vai ter lapela e vai pegar Não, tudo. tudo. Da hora que E eles, na hora de manhã, na hora que a gente põe o equipamento nele, o período que ele tá com a gente, ele sabe que tá tudo sendo tudo gravado. gravado. Tudo gravado. Qual a história mais bizarra que você passou nessa? Nossa. Tem um monte, Foram né? várias, Mas Mas uma é muito engraçada. Foi um clima. A gente tava no helicóptero indo pra fronteira. A gente saiu de Boa Vista e tava indo pra fronteira da Venezuela num garimpo. E foi, inclusive, acho que tá no primeiro episódio da quarta temporada agora. E a gente falando briefing, tem o briefing, tudo com a polícia. E é uma operação meio que. Pô, e é invadir. operação real mesmo. Não, é operação. Não é Meu, nada assim, ó. Vamos fazer um ensaio, vamos sobrevoar pra cara. ver, não. Não. A gente vai invadir e o pau vai quebrar. É assim, você já fez alguma coisa parecida? A pergunta é assim, você tá pronto? Já fez alguma coisa parecida? Tem coragem? A gente vai fazer, lógico, eu cheguei lá, a gente fez uma reunião com o comando, com os responsáveis. A sorte, por exemplo, meu tio, irmão da minha mãe, foi piloto de avião. Então, ele voou muito tempo, máquinas, vários rotores. Então, helicóptero, avião e tal. Então, eu já voei desde moleque. Então, já mais ou menos tinha manha de entrar. Eu falei, mano, não tem medo nenhum, não. Pode voar sem porta, vambora. Só que, cara, é uma operação de guerra. Na hora que os caras chegam no garimpo, a manobra pro helicóptero descer dentro de um garimpo, você vê que o piloto é um dos caras mais bem preparados. Você olha pro cara, você tem orgulho, você fala, moleque, é você, velho. Nossa vida tá na sua mão. E com que você tá junto, porque desce eu com uma câmera e 3 polícia com um fuzil. Minha arma é a câmera, a única coisa que eu tenho é a câmera. Todo mundo tem arma, eu não. E colete à prova de balas, né? Eu vou com colete à Sim. prova de balas e tal. E naquela de ir com equipamento, bateria sobrando e lente, eu apertei bastante o meu colete. Pô, tô no helicóptero, vai cair, eu tava sem cadeirinha, nada. Eu falei, pô, vou apertar. E falei, na hora que chegar lá em cima do helicóptero, eu solto um pouco pra eu respirar melhor. E nem lembrei disso, entendeu? O helicóptero, e, meu, aquela pressão aqui, cara. Eu não sacando, eu falei, pô, eu nunca passei mal voando, né, cara? O que tá acontecendo? Eu tava respirando assim, ó. Porque eu tinha apertado muito o meu colete. E aí descemos o helicóptero e tal. E no primeiro momento, um policial já correu por um lado pra fazer a verificação ali, pra saber se estava tudo bem. Na hora que ele foi dar um passo, cara, a perna dele entrou até aqui, ó. No resíduo do garimpo. Entrou até aqui. O cara entrou assim. E eu tava com a câmera atrás, não tinha como eu não filmar. Eu tava atrás do cara. O cara entrou, fiz assim, ó. Tu viu o cara terminando de descer. Pra sair dali, a gente teve que pegar ele com o fuzil e puxar ele com o fuzil, resgatar ele dessa lama do garimpo e continuamos a entrar dentro do garimpo. E era um garimpo quente, que eles falam. Quente é que tem gente lá, Tá. trabalhando e tal. E beleza, e anda, e sobe, não sei o que, cara. E beleza, e grava. E ficou mó legal o episódio, foi mó dinâmico. No caminho pro segundo, meu, começou a me dar uma tontura, cara. Me deu uma tontura. Ô, que polícia, eu vou eu desmaiar. falei, eu já falava, cara. E como é que eu vou falar pros caras? Dá um tempo que eu preciso saber o que tá acontecendo. E eu nem tinha me ligado. Meu colete tava me sufocando, cara. Eu não tava conseguindo abrir o peito e respirar. Porque eu coloquei o colete e comecei a colocar um monte de equipamento. Então esse equipamento pressionou mais Sim. ainda minha respiração. Mano, na hora que chegou no final lá, eu só dei aquela baixadinha pra fazer aquela imagenzinha no chão. Só coloquei a câmera no chão assim. Aí eu tentei abaixar, falei, caramba. Meu, na hora que eu tirei, eu fiz assim, ó. Tss. Parece que meu peito encheu que nem uma bexiga assim no meio. Fiz assim, ó. Aí o coro olhou pra mim e falou assim, tá tudo bem aí, tá tudo zero. Ele me chamava de 01, tá tudo bem, 01? Falei, tá tudo bem, cara. Falei, agora tá tudo bem. Ele falou, você tá nervoso? Eu falei, não, cara, que eu não tava respirando. Ele falou, como assim? Meu colete tava apertado. Ele falou, pô, 01, deu dessa, não sei o quê. Aí eles começaram a me zoar. E aí eu soltei o colete, aí começamos aí o dia. Mas olha só, tipo,
ali na adrenalina, pô, você vai entrar dentro do helicóptero, na operação da Polícia Federal Rodoviária, junto com IBAMA, uma baita operação. E a Sim, gente lá no meio com uma câmera. Então a gente tava todo sim. paramentado, vestido igual os caras, pra lá não saber que eu era e tal. Mas, cara, eu passei muito mal por causa do apertão no colete. Olha, eu achei que o tombo do polícia, quando ele entrou dentro da. Pô, fiquei, não tinha o que fazer, cara. Todo mundo tava indo. Ele pisou num caquinho, de repente afundou. Aí eu pensei, bom, já aconteceu o que tinha que acontecer, sabe? Tipo, ó, porque alguma coisa assim vai dar. O Aconteceu o que tinha que mico já acontecer. vai ficar com Já vai ele. ficar com ele. Eu imaginava que era eu que quase desmaiei por causa do colete apertado. Mas já aconteceu vários, de cair de barco, de tá tudo seguro e de repente você. Na hora que você falou, escorregou meu pé. Putz, só deu tempo. Ainda bem que eu não tava com equipamento. Que é que nem um saquinho de chá assim na água. Lá embaixo. E, meu, já bati um drone na cabeça de um cavalo lá no Marajó. Fazendo a Oh. cena, tava tudo tal. De repente eu olho pra trás, dois moleques vindo com uns cavalos, sem sela, sem nada, correndo. Foi o tempo de eu levantar. Eu olhei pra trás e falei, cadê? Eu olhei, eu vi eles correndo. Eu só levantei o drone. Na hora que eu levantei, o cavalo passou. Tuf. Ah, O cavalo não fez nada, ele saiu correndo. O moleque tomou um tombo no cavalo e o cavalo continuou correndo, mas eu cheguei no meu drone, cara, tava totalmente destruído. nossa, cara. Agora vamos lá. Largados e pelados. Baita Largados e experiência. pelados. Como que é ficar com a câmera ali? Essa você também usava uma 1000 e ficava dando close. Como que é? Nada, essa nada. Essa daí é tipo. Essa daí foi uma experiência. Foi gravado na África do Sul. A gente ficou 3 meses lá quase. É, A gente usou uma Canon mais compacta, uma câmera, uma 4K e tal, mas uma Canon mais compacta. Porque, meu, na hora ali no Vamos Ver, você tem um assistente que foi comigo no rádio, mas ele nem fica perto de mim. Eu vou, tipo, com colete também, vou com uma cartucheira com umas baterias a mais, um cartão de memória, o meu kit de limpeza. E é rec assim É, o tempo todo. o tempo inteiro, cara. Na hora que começou o programa, na hora que os caras chegam e falam, bom, galera, é isso aí, arrancou a camisa ali, jogou dentro da caminhonete, tá valendo. Tá Dali pra valendo. frente, qualquer coisa, você vai ser desclassificado também, porque você pode se machucar, enfim, entra Uhum. dentro das regras do programa e tal. E só tinha eu e um outro câmera brasileiro, o resto era só gringo, não tinha um... Os produtores de conteúdo tinha alguém que falava português e tal, mas sei lá, 80% da galera era gringo. E aí, é isso mesmo que acontece na televisão ou não? Ou tem ali um pouco de artístico, assim? Não, cara, essa produção, esse doc reality é diferente do Fronteiras, que é tudo verdade, tudo que tá ali na frente da câmera. O aeroporto também que eu fiz era, pô, área restrita, você fica atrás de uma coluna com uma câmerazinha ali, mas a inteligência da polícia já sabe exatamente quem é que vai ser, Tá. né, o alvo da operação. Então a gente já, ó, vai vir um cara de bolsa amarela com não sei o quê. Só que de repente aparece 10 caras com bolsa amarela. Você fala, pô, quem que é? Você tem que, pô, faz imagem dos 10 caras com a bolsa amarela, você não sabe? Lá não. Lá a galera tem que. Pra mim, o mais cruel é a gente não deixa de ser humano trabalhando. Sim. E você vê uma pessoa que chega com 80 quilos e vai embora com 60 e poucos quilos. O cara perder 14 quilos em 30 dias. Você vê a pessoa definhar na sua frente. E eu voltava pro hotel, né? Eu tinha uma longa caminhada, né? A gente ia todo dia até a base, dessa base ia pra uma base avançada, dessa base avançada pra uma menor, e dali a gente se aproximava deles, Ah, tá. E entendeu? ele 100% no... 100% largados e pelados, meu. Com a ferramenta que escolheu e o resto, E o resto? no resto é resto, o resto é história. E aí tem uma equipe gigantesca, né? Além das pessoas que estão envolvidas, que nem a gente, que eram os dois, tinha eu e mais um cara da equipe, quando tem 3 pessoas. Você fica em dois câmeras. Mas quando só tem uma dupla, você é sozinho. Você tem um assistente que pode fazer uma câmera pra você, um produtor que ajuda ele com uma câmera, mas você tá sozinho. Sim. Então você tem que contar a história. Então você tem que contar a história. Não é só ficar com a câmera lá perto dos caras, filmando o que os caras estão fazendo. É reação, Né? Um é plano o geral, que tá localizar os chegando. caras, a história. Como é que você conta a história? Você tá com uma câmera só. Então o nível de tensão também é muito grande. Então você chega realmente, tá destruído, cara. Todo dia você tá destruído. E à noite a gente não filma, logicamente, tem uma equipe, né, que prepara todo o equipamento de visão noturna e Tá. tal. Mas como é África, os caras têm que se fechar dentro do boma, fecha o boma lá, fica um segurança armado a sei lá, um quilômetro,
Mas é totalmente real, cara. Se der, tem um rádio lá que, tipo assim, pô, o elefante tá pisando em cima da nossa cabeça. E no programa eles mostram no começo e no final que a equipe tem esse rádio Certo. de emergência, que é a única coisa que pode salvar eles é chamar ajuda. E as armas, né? Tipo, fazer fogo, arrumar um bom Uhum. lugar e tal. Então ali você vê quem é quem mesmo na sobrevivência. Ah, legal, legal. O... Teve algum episódio desse aí do aeroporto que você, tipo assim, te surpreendeu de falar assim, cara, não imaginava que esses caras, ou não, essa pessoa traria, ou não acredito que essa pessoa tentou passar assim, ou alguma coisa que você falou, cara, que. Nossa, Cara. não, tem umas coisas absurdas, assim. Tipo, absurdas de na Vigiagro, que é dentro do aeroporto, do programa do aeroporto, são várias frentes ali dentro. É contrabando, é descaminho, são várias coisas, vários crimes possíveis. Mas uma galera vem, por exemplo, o Brasil, a gente pegou um voo também vindo de algum país africano, eu não me lembro qual, e o cara falou que estava trazendo algumas coisas de uma religião de matriz africana, não lembro exatamente qual, que eram umas oferendas, era uma coisa assim e tal. Eu falei, beleza. Aí o cara começou a abrir a mochila, e eu vi que, tipo, esse cara não tava estranho, mas tava sentindo um cheiro muito ruim, cara. E eu tava com máscara, porque a gente fica assim de máscara, até pra galera não ficar reconhecendo nosso rosto toda hora, porque senão a vida fica fácil. E de máscara, e um cheiro muito forte, muito forte, muito forte. Falei, cara, que cheiro é esse? Meu, que horrível isso e tal. Aí chegou a vez desse cara. O cara chegou com uma mala enorme, colocou em cima da bancada. Então, na hora que abre, o que que você tá trazendo? Ele malemar falava, entendia em inglês o que tava acontecendo. Meu, na hora que abre, começa a abrir uma bolsa assim, a mulher abre a sacola e me arranca uma cabeça de raposa. Começa a tirar. Não sei o quê. De repente me arranca uma mão, mano. Dois pulsos de gorila. É uma mão humana, cara. Pôs em cima do balcão. Na hora que pôs aquilo tava um fedor, cara. Um negócio de podre, animal podre. Um monte de rato empalado, uns espetos de rato empalado. Cara, eu não conseguia ficar com a câmera. Porque sabe aquela ânsia, aquele que vem. Você não tem controle, é um negócio que vem. Você não se controla. Aí eu peguei um outro lenço que eu tava, passei um lenço, amarrei um outro lenço no pescoço. E aí fiz um detalhezinho ainda bem da hora que, tipo, tem um vermezinho andando bem em cima da palma. Acho que tem acho que no episódio tem bem esse close, assim, ó. E de um tiozinho, que era um tiozinho, assim, tipo, cara, parecia, sei lá, sabe? Ah, o seu Carlos lá de Ah, Santa Bárbara do Oeste, sabe? De vermelho, o cara tava com 5 quilos, acho, de metanfetamina, vindo do México. Tem eita. toda, não sei o quê, tem uns episódios que mostram exatamente a cena. Esse era um dos caras que, tipo, ó, ele vai estar de camiseta vermelha. Aí, de repente, eu tô lá no mó, atrás da coluna ali, com a tele, meio que tentando. E a linguagem, que nem você já perguntou, tem tudo isso, né? Eu Uhum. não mostro o cara de frente. Eu sempre tô atrás de uma coluninha, ou atrás de um vidro. Tem todo esse lance de ficar dando Mostra essa. o objeto aqui. Fica ali, aí passa, é uma inspeção que não é nada, mas você, pum, passou umas bolsinhas ali, alguma coisa. Você vai querendo esse contexto. E o trabalho de montagem e de edição também é importantíssimo, porque ele já sabe o que usar. E nessa, esse tiozinho, esse daí foi que eu apostei. Porque a galera tinha me avisado no rádio, vai vir um cara de vermelho. Só que eu já tinha visto um carinha de vermelho. Eu falei, cara, eu acho que eu já gravei um cara de vermelho aqui. Aí eu voltei e vi que era esse senhor. Eu falei, bom, por via das dúvidas, mas não vai ser esse senhor. E fiz detalhe mala passando no detector. A galera não parou ele porque já sabia que ele ia cair. Ah, tá. Já tinha, já era, Já sabia, já já. tinha feito no outro. Tem um sistema, né? O aeroporto, hoje, o Brasil é um dos mais seguros do mundo para reconhecimento facial, essas coisas. Eles têm toda uma análise por trás de tudo isso. Então, um trabalho investigativo. Aí já sabia que era ele. Na hora que, pum, que abriu a mala, que era o. Falei, cara, não acredito. Na minha frente, assim, tipo uns. Eu nunca tinha visto essa droga na vida. Tipo uns cristais, assim, que o cara. Tipo um sal grosso congelado. Uhum. Que ele meio que quebra assim. Aí o cara fez o teste. Aí é a hora do programa. Que aí é a hora que você tem que estar. Ó, se der azul, é positivo pra tal coisa. Se der roxo, é positivo pra tal coisa. Essa hora que você tem que estar o mais próximo possível. E nessa hora tem gente na frente, passa alguém com o carrinho no aeroporto. Sempre acontece alguma coisa, porque é a hora do teste, na hora que Sim. trocou de cor, que é o que vai cortar pra chamar pá, nos próximos episódios.
E aconteceu isso. Esse cara eu fiquei inconformado, que eu falei assim, mano, ele não tinha nada de suspeito, cara. Nada, nada. Ele podia passar aqui que eu ia cumprimentar e falar, ô, boa tarde, tá bom. Então tem muito, disso lá tem muito, né? Os programas são. É história, hein, Cosmo? É, cara. Eu acho que o Então, audiovisual é isso, proporciona isso. Eu já sou mega realizado por conhecer tantas pessoas e ter ouvido tantas histórias da boca de pessoas diferentes, sabe? Tanto do bem quanto do mal, né? uhum, Pessoas uhum. muito boas, que você tá fazendo um trabalho sensacional, como cara que tá, sei lá, traficando droga pesadíssima, entrando com arma no país, sabe? Fazendo essas coisas que, tipo, são crimes, né? Tem que ser tratado como um É, criminoso. não, eu lembro da história que você falou lá da canoa, que você ficava todo dia, vai e volta, vai e volta, vai e volta, equipamento, Todo dia. todo dia. E é uma canoinha tão pequenininha, cara, que, assim, que qualquer vacilo, qualquer uma olhada pra trás mais forte por causa de um barulho de bicho no mato vai virar aquela porra. Então você tem que estar muito tempo, tá atento pra tudo, assim, Cara, Cosmo, obrigado, cara, por ter vindo. Pô, obrigado Eu sei eu. que a gente tem muita coisa boa ainda aí Ah, pra tirar aí e a gente vai falar mais, cara. pô, Vai eu falar fico muito mais. feliz do Agradecer convite. mesmo você aí de ter aceitado o convite. E eu acho que assim, é passar mesmo essa sua trajetória, ou seja, né? O pessoal vê diretor de fotografia nos créditos lá dos filmes É, que vai para concorrer ao Oscar e tudo mais. Ó, diretor de fotografia, aquele que pega a lunetinha, né? Fica vendo ali e tal. Mas é o cara que vai mergulhar lá no rio cheio de carrapato. cara, é muito amplo, né? Tipo, a direção de fotografia mesmo, é uma que você tem que ser apaixonado. O Adrian Tejido, por exemplo, que é o que tá concorreu e Concorreu. ganhou, né, o Oscar como melhor filme, ele é um dos meus professores. Eu trabalho com a esposa dele, com a Lígia. A gente já fez duas séries pelo Brasil, que chama Mar Brasil, com a Lígia dirigindo. E ver de perto a história, de acompanhar também a trajetória, sabe? Eu sei quem. O professor dele também foi um professor meu, que é o mesmo cara que ele trabalhou na Copa de 94, quando eles fizeram um filme da Copa de 94. Era um guri lá no interior, feliz que o Brasil tinha sido campeão, e ele já tava lá com uma câmera na mão, gravando em película. E isso, essa experiência também de outros diretores que me inspiraram a ser Sim. diretor de fotografia, que é uma função que todo mundo adoraria fazer, é uma função complicada, não é só saber a câmera ou saber a lente. Você tem que ter experiência, tem que ter vivido muito, tem que experimentado muita luz, ter iluminado com muita coisa, ter o coração aberto também pra aprender, que você vai aprender às vezes com um senhorzinho que, olha só o que que ele fez com isopor, cara, Sim. sabe? Então, a arte do improviso, né? Vira uma coisa onde você mistura muita técnica com criatividade e arte, assim. Eu acho que é uma forma que a gente também tem de imortalizar as coisas, sabe? Criar uma coisa que vai ficar pra sempre, assim. Eu acho que filme é meio que fazer isso, né? Criar Sim. coisas que vão ficar pra sempre. Uma coisa que eu tenho pra mim como desejo profissional é realmente documentário. Eu tenho sabe, esse sonho de poder contar histórias. E o documentário é uma coisa que ainda eu falo, pessoal, ainda vou conseguir parar e fazer os meus docs. Mas eu acredito que a gente pode marcar um outro episódio que aí a gente pode aprofundar mais nessas questões técnicas do diretor de fotografia. Podemos, sim. Porque hoje é muito fácil falar, sou diretor de fotografia, o cara que abre um LED, no máximo ele sabe regular a intensidade de luz, temperatura, mas não entende esse universo, né, de qual lente, qual é a melhor câmera, é muito mais matemática e física do que se Cara, é pura imagina, é muita física. coisa legal. Pura Eu acho que a física. gente pode ter um episódio muito legal para quem é apaixonado por esses detalhes técnicos que imprime na tela aí, Rosa. Meu, eu fico muito feliz com o convite. Primeiro, obrigado demais. Eu acho que essa troca é muito importante. E é bom também porque a gente começa a contar coisas que às vezes a gente não lembra, Não né? é? Você faz umas perguntas e fala, pô, mas como que é mesmo e tal. Então você revê muita coisa. Eu fico muito feliz de ter participado e conta comigo. Quando você quiser me Antes de chamar. encerrar, a gente abre aqui pro pessoal aqui do backstage. Alguém tem alguma pergunta pro Cosmo aí? Alguma curiosidade, alguma coisa? Rafas, Eu Jéssica. queria saber se do programa do aeroporto, se tem alguma parada assim que você passou muito sufoco, que foi muito louco, ou coisa, porque tem coisa que às vezes eles fazem meio fora do aeroporto, não tem? Sim, uma vez que eu acho que o que mais perto de acontecer alguma coisa comigo
Tem um episódio também que era um cara, agora eu não lembro do que país que ele era. Tava no começo da guerra da Ucrânia, eu acho que já estavam começando a sair os refugiados. Então tinha muita gente do leste europeu Tá. ali naquele momento. E um cara tinha ido, acho que, se eu não me engano, pro México, tinha vindo pro Brasil e tava voltando, enfim, pra algum lugar. Tava com uma mala suspeita, passou meio que ali e tal. Beleza, vamos ver esse cara. E era um cara todo mais malandrão, assim, brancão, sabe? Desculpa, bem estriquinadão e tal. E cachorro atrás, o cara começou a dar perdido na gente. Ah, desce a escada, o cara sobe, entra no banheiro, sai por um lugar, sobe pelo outro, não sei o quê. E aí, que era pra ser uma coisa super discreta, começou a chamar atenção. Que falou, o que que é? Mano, então vocês estão gravando aeroporto, vocês não sei o quê. Porque a galera começou a falar, pô, são os caras que gravam programa, estão aqui. E perdido, 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 pum, conseguiram pegar o cara. Na hora o cachorro foi na bolsa de mão dele e sentou. Abriu lá, positivo pra cocaína, 5 quilos de cocaína, não sei aonde, tal, tal, tal. Vai ser algemado. Bom, beleza. Aí o procedimento é algema o cara com a mão pra trás. E coloca o cara perto no balcão. Só que nisso, aconteceu uma outra coisa, foram presos 3 pessoas, que a gente teve que parar o que estava acontecendo, deixar esse cara preso ali com um policial. Chegou um voo de Manaus, sei lá, caiu 3 pessoas com não sei quantos quilos de maconha, trazendo dentro dessas malas de mão. Pum, fomos lá, fizemos essa história, voltamos e deixamos eles ali no canto e voltamos de novo pra esse cara. Na hora que chegou, esse cara tava puto que tava esperando. Só que o cara tava preso já, por tráfico de drogas internacional, tava preso, não tinha o que Pô, tem reclamar. que esperar a equipe vir filmar, pô. E tal. Esse cara subiu em cima do balcão, passou a mão por dentro da algema, liberou as mãos, ficou com a mão pra frente. E nessa, eu tava com a câmera. Na hora que eu vi o cara, a primeira coisa que eu fiz foi apontar a câmera e começar a gravar. Ele pegou a cadeira e tentou acertar a cadeira em mim, só que não conseguiu, porque acho que a mão dava curta. Nossa, aí já chegou os dois, o Anderson e o. O cara falou, você tá maluco? E aí os caras falando até em português. Falou, senta aí, você tá preso, cara. Você não sei o que, tal, tal, tal. E aí terminamos de fazer essa, tipo, ocorrência com ele, o cara foi preso, mas assim, foi por pouco. Eu tava de costas, eu ia tomar uma cadeirada dessa, tipo, na cabeça, trabalhando com... Ia, tipo, mais perto, assim, no aeroporto de acontecer, mas no Fronteiras eu tava... A gente passou por muito mais cenas, muito mais coisas perigosas, tipo, tá na viatura, perseguição policial, 200 e poucos quilômetros por hora, né? Cara passar na cama de faqui, que é aquela cama que você joga no chão pros caras furar o pneu. Um cara desse que perde o controle numa cama de faqui, ele vem pra cima de todo mundo. Meu, você imagina, vira um baita de acidente. Mas, nossa, tem um monte de história pra contar. Tem várias histórias, vários perrengues. Audiovisual tem as coisas muito fantásticas, mas também tem um dia que você volta pra casa e fala, papai do céu, obrigado por eu estar vivo. E Valeu. ó, o cara ainda é pai, viu? Eu sou pai. O cara é Duas pai. meninas. Então imagina, 2? 2 meninas. Olha só, Sol e Jasmim. é muita história. Cosmo, obrigado mais uma Obrigado vez, tá você. bom? A porta tá aberta e espero que a gente se encontre fazendo outros trabalhos Ah, aí. já já você vai ver. Hã? Obrigado a você mais uma vez pelo convite. Valeu, demais. valeu, pessoal. Obrigado por ter ficado aí com a gente. Não esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de ir lá no Instagram também, seguir que a gente vai atualizando quais vão ser os próximos episódios aí, quem que a gente vai trazer, tá bom? Valeu e até mais. Valeu.